Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com o programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós estamos de volta para considerar o último trecho, o último parágrafo do capítulo 7 do Evangelho de Marcos. Então, por favor, acompanhe comigo a leitura de Marcos, capítulo 7, a partir do verso 31 até o verso 37. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Jesus volta então para a região da Galileia, depois de sair da região de Tiro e de Sidom. E imediatamente quando ele volta, trazem a ele, ou seja, as pessoas que eram os guias desse homem aqui, os que o ajudavam, né? Trazem até Jesus um homem surdo e gago. E é interessante o que eles pedem. O texto diz: suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Esse era o costumeiro de Jesus. Jesus tinha o hábito de impor as mãos aqui e ali, e ele tinha feito algumas curas dessa maneira. Mas o fato é que Jesus é bastante na verdade é pouco metódico com relação às curas. Ele é bastante diversificado, variado, é isso que eu queria dizer anteriormente. E aqui ele simplesmente não impõe as mãos, mas ele usa um outro meio para trazer a cura para aquele homem. Na verdade, meus queridos ouvintes, não havia receita para a cura. A questão não era o modo como se curava, a questão não era as palavras ou a imposição de mãos como se houvesse um método certo para a cura. A questão era o poder de Deus. A questão era o poder que Jesus tinha e a atitude, essa sim, constante de Jesus, de não trazer alarde e de não chamar a atenção das pessoas com o milagre. Por isso, qualquer método era método. O milagre era um milagre e o milagre era sempre um meio para que as pessoas pudessem considerar a pessoa de Jesus. Esse era o propósito. Então, o texto diz que lhe trouxeram um gago para que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Pode parecer até um pouco estranho, mas o que nós vemos aqui primeiro de Jesus é que ele tira aquele homem do meio da multidão. Ele quer dar uma atenção especial para aquele homem. Ele não quer simplesmente à vista das pessoas, como ele bem poderia fazer, curar aquele homem e chamar a atenção para si. Ele chama aquele homem à parte para que pudesse dar uma atenção especial. Talvez Jesus estivesse fitando aquele homem nos seus olhos. Talvez aquele homem pudesse então enxergar pelo rosto, pela face de Jesus, em seus olhos, a compaixão que Jesus sentia, o amor que Jesus sentia. Jesus então, de modo muito particular e pessoal, toca aquele homem, põe os dedos nos ouvidos para que ele pudesse ouvir Jesus falar.
ele pega a sua própria saliva e toca na língua daquele homem, exatamente no local onde havia o problema, porque aquele homem era gago, como o texto diz. Jesus, com extrema compaixão, toca naquele homem, o acolhe de modo pessoal, de modo particular, fora do alarde da multidão, fora ali do disse que me disse, fora daquelas pessoas que certamente estavam dizendo tantas coisas. Jesus o chama à parte para que ele receba um pouco de atenção e possa então receber a compaixão de Jesus. O texto diz que Jesus suspirou. O nosso autor, o William Hendrickson, fala que esse era um sinal a mais da compaixão de Jesus. Ele suspira para que com esse suspiro pudesse então demonstrar aquilo que estava no seu próprio coração, a sua compaixão, o amor que ele sentia por aquele homem. E ele então diz, Efatá. Efatá é a expressão aramaica, que era a língua materna de Jesus, que o próprio Marcos aqui traduz para nós. Abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. O texto diz que Jesus o curou prontamente, que ele estendeu a sua graça e a sua misericórdia, e aquele homem foi curado. Mas note aqui o que Jesus disse para aquele homem. Lhes ordenou, para o homem e também para aqueles que assistiram, porque certamente a multidão estava ali próxima. Lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. É óbvio que Jesus sabia que aquelas pessoas iriam comentar com outros, que iriam comentar com outros e com outros. É óbvio que Jesus sabia que aquilo não ia ficar no silêncio, mas a atitude de Jesus acerca dos seus próprios milagres é importante para que nós entendamos e percebamos que Jesus não queria a atenção por causa dos milagres. Jesus não queria ser um curandeiro, mais um fazedor de milagres que certamente havia naquela região, mais um que se chamava de Messias e chamava a atenção do povo para si. Jesus queria conduzir a atenção do povo para Deus, da forma correta. Jesus não queria alarde, Jesus não queria chamar a atenção para si, mas para o próprio Deus. Por isso ele dá essa ordem. E o texto, no verso 37, então, nos chama a atenção para aquilo que era realmente a reação apropriada. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Eles reconheciam em Jesus alguém que tinha um poder inigualável. Eles certamente viam a compaixão de Jesus, viam o diferencial acerca de Jesus, porque ele não fazia alarde, não chamava atenção para si. Ele tocava nas pessoas, ele demonstrava compaixão. Por isso as pessoas se maravilhavam, como nos diz o texto aqui no verso 37. Tudo ele tem feito esplendidamente bem, as pessoas reconheciam. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Certamente algo extraordinário estava acontecendo naquele tempo, naquela região. E embora os fariseus, os líderes judeus, aqueles que conheciam a Torá, aqueles que eram os líderes, não reconhecessem, aqui o povão, o povo simples, o povo da terra, como nos dizem alguns comentaristas, esses sim acolhiam o ensino de Jesus, enxergavam a misericórdia, a graça que fluía por meio de seus milagres e consideravam então quem Jesus era. Certamente esses aqui, em contraste amplo com os fariseus e com os escribas, estes aqui estavam prontos para receber, estavam prontos para crer em Jesus e estavam ponderando aquilo que Jesus estava fazendo e estavam glorificando a Deus, dizendo aquilo que está aqui registrado: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Assim termina mais um capítulo aqui do Evangelho de Marcos. Nós vamos continuar no nosso próximo encontro, o capítulo 8 de Marcos. O nosso estudo continua
E nós veremos juntos esse belíssimo capítulo 8. Mas até lá então, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.